Olá, mais uma vez sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho Online. Para começarmos, a gente se apresenta, eu sou o Paulo Melcanã, ao meu lado está aqui Abraão, também aqui da Federação, e a Sueli, do Missionários da Luz, né, que nos brinda com a sua presença aqui pela primeira vez conosco. Bem-vinda, Sueli. E para que a gente possa fazer mais um Evangelho lá, a gente pede que você pegue o seu Evangelho segundo o Espiritismo, abra no capítulo 18 e a gente vai ler os itens 13 a 15, que inicia as instruções dos Espíritos, no item dar-se-á àquele que tem. Então você pega o seu Evangelho, pega também um pouco de água potável, coloca aí ao seu lado, para que você ao final possa também beber deste remédio. Tá? Então vamos pedir para que o senhor faça a prece inicial. Tá, senhor? Amigo Mestre Jesus, a Te agradecemos, Senhor, a oportunidade que Tu nos concede de estarmos aqui para falarmos do Teu Evangelho e que possamos, Senhor, trazer para as nossas vidas o Vosso ensinamento. Possamos ser participantes dessa Tua mensagem aqui na Terra. Abençoa as nossas vidas, os nossos lares, os nossos governantes e dai paz, Senhor, àqueles que necessitam, fé e esperança aos aflitos. E te rogamos, Senhor, que a Tua luz divina permaneça sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, então o capítulo 18, intitulado Muitos os chamados, poucos os escolhidos, Kardec, como na maioria dos capítulos do Evangelho, ele estrutura da seguinte forma: ele pega trechos do Evangelho, faz comentários próprios e ao final coloca mensagens dos Espíritos que tenham correlação, né, com o capítulo. E hoje ele traz a mensagem de um Espírito amigo, mais conhecido por nós por Joana de Ângeles, né, segundo Divaldo. Enfim, essa é uma das mensagens de Joana na codificação. E essa mensagem é: dar-se-á àquele que tem. Então vamos fazer uma leitura, vocês acompanhem aí, item 13 a 15. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque àquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Àquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Isso está em Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 14. E Kardec também traz o trecho de Marcos 4, 24 e 25. Tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida de que vos houverdes servido para medir os outros, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que já tem, dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. E aí inicia a mensagem do Espírito Amigo. Dá-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que se vos hão por vezes afigurado paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela
e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Aturados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um imã que chama a si o que é progressivamente melhor, as graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor. Eu falo Oi. nessa, porque ele faz a citação, né, de Mateus e de Marcos, né? Sim. E aí ele começa a explicar aqui sobre dar-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. E aí foi me vindo justamente muito claro na mente de que, como ele próprio começa a falar, é meio paradoxal, Sim. né? Se a gente tomar ao pé da letra, ou seja, traduzir ipsis literis como está ali, né? Exatamente. Mas se a gente começar a observar, principalmente essa explicação que ele vai trazendo das passagens, tanto de Mateus como de Marcos, nós vamos ver que nessa explicação que ele dá, a partir do item 15, ele começa a refletir sobre os esforços que nós efetuamos a cada dia diante das dificuldades, né? Que ele coloca como fosse um imã. São um imã que chama a si o que é progressivamente melhor. Então é quando, por exemplo, eu, Abraão, começo a criar um hábito em mim mais saudável. Vamos supor, eu começo a desenvolver um hábito alimentar mais saudável. Obviamente que eu vou atraindo no intuito da saúde, né, de me cuidar melhor, eu vou atraindo e vou me conectando, uma linguagem mais atual, mas me ligando em forma de vibração em toda essa energia de busca de saúde física através da escolha melhor dos alimentos, da escolha melhor daquilo que eu bebo, daquilo que eu mastigo, enfim, para nutrir o meu corpo, né? Então, ele vai mostrando que esse esforço que eu faço em direção a algo, mesmo que muitas vezes eu não consiga, é quando ele lança um olhar que ele faz assim, ó. Perseverante, esses esforços atraem as graças do Senhor, que é justamente a vontade de você querer aprender. Feito um aluno que está na escola e, vamos supor, ele tem dificuldade em matemática, mas ele quer aprender. Então, por mais dificuldade que ele tenha, ele vai cair nas graças do professor, não é verdade? Porque o professor vai olhar assim, rapaz, esse menino é muito interessado, ele é dedicado, mas ele tem uma dificuldade. Mas a gente pode trabalhar em cima da dificuldade. Obviamente que o professor vai começar a dar um olhar especial, porque ele vê a ânsia do espírito em querer absorver aquele conhecimento matemático, por exemplo, né? Então, esse esforço que nós vamos engajando, esse esforço que nós vamos fazendo em direção a algo, ele vai nos capacitando para ter a assistência, nesse caso aqui, quando Jesus fala, a assistência divina, né? Ou seja, da intenção boa em querer desenvolver algo. O Espírito Amigo, ele vai até dar um exemplo, né, assim vai ficar até mais claro para a gente, mas a gente pode perceber o seguinte: quando a gente fala dar-se-á, né, ou tira, nós temos uma tendência a fazer uma análise de algo exterior que está tirando, né, ou está dando. É mais ou menos assim, quando a gente fala assim da pessoa, Deus te abençoe, né, ou que Deus te abençoe sempre, né, o que Deus te abençoe hoje. A gente não pode imaginar que Deus não deixe nos abençoar por 1 milésimo de segundo que seja, né? Na verdade, quando a gente fala assim, que Deus te abençoe, a palavra é que você se coloque numa condição em que você receba as bênçãos de Deus, porque nós estamos mergulhados nela, né? Mas é a nossa disposição para cá ou para lá que faz com que a gente receba aquilo ali, né? Então, é um movimento, na verdade, eu percebo, é interior, né? Então, eu é que vou, a partir do momento Fazer esse movimento. que eu vou ao encontro, né, por exemplo, das leis divinas, eu vou estar me conectando, né? Eu vou estar vibrando e vou então receber. Por quê? Porque eu vou estar ali predisposto àquilo. Interessante, Paulo, que você falou, que por mais que Deus, né, a imagem que a gente fala assim de Deus, geralmente é um ser restrito, né? Mas é um processo que a gente vai a cada tempo tentando dispersar
essa ideia do Deus, uma figura, né, Sim. única, localizada, mas esse Deus mais energia. De pensar que ele, ou ela, né, porque também a gente vai referenciando de acordo com o gênero, que essa energia não está todo o tempo, como você fala, nos assistindo, mesmo nos momentos de mais dificuldade, e o próprio Deus criou a lei me foge agora o nome, o livre-arbítrio. Sim. E o livre-arbítrio é algo tão sagrado, que, Ele não obviamente, interfere. que ele não interfere. Ou seja, Deus ele é tão perfeito que ele poderia modificar qualquer lei dele, ao meu ver, né, a minha restrita pensamento humano. Mas ele é tão perfeito que o livre-arbítrio, ou seja, eu tenho que querer. É inviolável, É né? inviolável, eu tenho que querer, né? Por Movimentar isso que eu nisso. acredito assim, que como ele fala muito dos mistérios do reino dos céus, a gente sabe que não existe mais esse mistério. Que nós sabemos que é esse caminho interior, não é como ele diz, né? Esse nosso olhar para essa chama crística, a gente tentar encontrar essa chama crística para a gente se unir com o Pai, não é? Como Jesus se uniu. Então, quando ele diz assim, no meu ver, né, que aquele que tem mais se lhe dará, ele ficará em abundância, isso passa pelas diversas vidas, pela reencarnação, porque a gente não vai conseguir tudo, não é? E essa conexão com o Pai, não é? Com esse reino que não está lá fora, está dentro de nós, não é numa só vida. Então, é a gente se capacitar, né, nesse entendimento, né? Você querer adquirir mais o conhecimento e que eu acho interessante, porque eu li vários autores também, para a gente amadurecer mais, né? E um deles diz assim que é como está na questão 886 do Livro dos Espíritos, que ele passa pela caridade, né? Que Kardec trouxe para a gente que fora da caridade não há salvação. Então, esse reino, esse dar-se àquele que tem, vai passar por aquele que pratica caridade. Mas como está lá na questão 886, que é benevolência para com todos, Indulgência indulgência e e perdão. Uhum. Né? Então, e se a gente não fizer isso conosco mesmo? Está entendendo? Porque nós somos imperfeitos. Aí vai passar pelo que até o que tem se lhe tirará. Não, eu creio assim, quando ele fala assim, ó, ele diz assim, quando Jesus responde, né, aos discípulos assim, é porque a vós outros, aos discípulos, vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Aí alguém pode, apressadamente, entender isso como sendo um privilégio, né? Assim, para você eu Ele faço, para o faz. outro eu não faço, né? E na verdade o que a condição espiritual daqueles que eram apóstolos e também não foram escolhidos apóstolos à toa, né? Embora homens simples na vida, né, cotidiana, né, da sociedade daquela época, mas são espíritos já preparados para aquela missão, Aí preparados por quem? né? Por eles mesmos, né? Exatamente. Pelos esforços pessoais, né? Tem um histórico. Isso. Então, Pela é uma vontade, conquista. pelo desejo, como os próprios espíritos dizem, né? Pelo simples movimento da vontade. Da vontade. Então, se você quer e você coloca o seu sentimento, a sua energia, né, para aquele foco, e você quer, como eu digo aos meus filhos, se vocês estudam, porque passa por aí, se vocês estudam e vocês querem realmente esse lugar, então vocês têm que se capacitar, né? Então você tem que manter o foco. E muitas vezes, nosso próprio caminho de espiritualidade, a gente se desvia. E aí, o que acontece? Se eu estou numa condição, até vou usar o seu exemplo do estudo, né? Então, ora, quem mais se esforça, né, em tese, Isso. pelas vias legais, quem mais se esforça tal, vai e passa no concurso, né? E aquele que nada tinha, ou que não se esforçou, que não produziu, ele dificilmente passará, né? Ou seja, ele não vai engariar. Mas o que eu queria voltar, eu acho que é importante a gente frisar é o seguinte: não é um privilégio que é dado, porque não existe privilégio na lei divina. São conquistas, e aí aqueles espíritos já mais amadurecidos tinham a condição de um entendimento diferenciado, assim como hoje também, uns vão entender mais, outros menos,
de acordo com essa maturidade, né? Mas vamos só seguir um pouquinho aqui a leitura para poder a gente ir pegando aqui os exemplos que são interessantes. Então, o Espírito diz assim: tira-se ao que não tem ou tem pouco, né? Entre aspas aqui, falando da citação. Toma isso como uma antítese figurada. Ou seja, não vai ler isso de forma literal. Deus não retira de suas criaturas o bem que se haja dignado de fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecer-se aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco receberá. É o próprio Espírito, nós mesmos, que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo que lhe caiu no coração. Eu vou ler esse outro livro aqui, que ele traz aqui o exemplo do campo, que fica bem... Eu queria, que me veio a ideia agora, a partir dessa leitura, quanto mais, quando Jesus falava assim, conhecereis a verdade e ela vos libertará, às vezes eu me arvoro em dizer que o conhecimento que eu tenho ele é verdadeiro. Mas se ele não me liberta, ele tem, eu posso lançar nele alguns questionamentos. Então, quando ele coloca aqui claramente que não é Deus quem retira, mas o próprio Espírito, ou seja, eu mesmo, entendendo que eu não sou só o corpo, eu sou um corpo, quando esse corpo ele finaliza, ele vai a óbito, sobrevive o Espírito. Tudo o que acontece na minha vida, os esforços, as recepções, são construções minhas, são responsabilidades minhas. E aí quando a gente traz a responsabilidade, a gente diferencia da culpa. Porque aquele que se culpa, aquele que fica preso na culpa, que é a ignorância, ele não consegue fazer esforços para muitas vezes resolver um problema da qual ele entre aspas, se coloca como culpado. A própria energia de culpa é a energia que mina, né, a coragem do ser humano, envergonha, abaixa a autoestima. Já a energia de responsabilizar-se pelos seus atos é a energia que lança um olhar mais profundo, mais verdadeiro sobre o que eu fiz, e eu posso encontrar, como o próprio Buda dizia, os caminhos para superar esse sofrimento, essa dor. E aí a mensagem nos traz, aí por isso que eu digo que ela é libertadora, porque ela nos mostra que a nossa felicidade ou nossa desgraça está nas nossas mãos. Está aquilo que eu interpreto. Eu lembro agora de Epiteto, no livro A Arte de Viver. Epiteto era um filósofo estoico e ele, no começo do livro dele, ele separa duas coisas principais. Uma são aquelas que estão no controle e que eu posso modificar. Essas são as coisas que estão dentro de mim. Como eu vejo o mundo, como eu interpreto o mundo, como eu ajo sobre esse mundo. As coisas que não estão no meu controle são tudo que está externo. Então, na hora que eu tomo uma atitude correta e aí fico em paz com a minha consciência, se a resposta, muitas vezes, de uma pessoa que não está nesse mesmo conhecimento, traz uma resposta agressiva que talvez eu acredito que eu não mereceria, ou uma resposta, seria mal criada, essa está no domínio dele, não está no meu. Então, o meu domínio é fazer o que é certo, o que é bom, e o que o outro faz, eu não tenho domínio sobre isso. Então, as respostas, muitas vezes que vão chegando, eu tenho como cuidar de como eu interpreto, de como eu olho, de como eu dou a volta por cima das dificuldades. E aí é muito importante porque a gente sai dessa zona de estagnação que a culpa traz. Ou seja, foi Deus que quis assim. Quem disse que Deus quis assim? Mas é muito comum escutar. Aquela desgraça que aconteceu no crime essa semana, tudo bem, foi Deus que quis. Não foi Deus que quis.
A responsabilidade são das pessoas envolvidas, né? E a gente pega o exemplo do futebol, que aí normalmente o jogador diz assim, né? "Não, graças a Deus eu fiz o gol hoje e tal." Aí você, não, tudo bem, vamos supor que Deus. O que é complicado é você imaginar Deus contra o outro time, né? Porque se ele ajudou aquele jogador, ele foi contra o outro O outro time. time. Então, isso é que fica difícil você conciliar, Essa né? parcialidade de Deus, né? Exatamente. Eu acho Pois, interessante aqui, você continuando aqui, não é Deus que retira daquele? que pouco recebera, Sim, né? É o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, descuidado, né, não não sabe sabe conservar, conservar o que tem e aumentar. aumentar. Você poderia aumentar, né? É, mas isso é interessante, porque uma das coisas que Deus nos dá, e nos dá com muita abundância, é a própria existência. E às vezes o espírito, quando ele vem para o corpo físico e se envolve aqui nas coisas materiais, ele se esquece. E muitas vezes ele vai por caminhos que realmente vai tirar, mas ele não vai perder o que ele tem, né? Como você explicou aqui na frente, né? Deus não vai tirar o que você já conquistou, mas você vai estagnar uma reencarnação, uma nova vida. Por quê? Porque você não teve a capacidade, né, de se conduzir, né, conforme os preceitos, conforme a própria lei humana, as leis de Deus e a sua vontade de ser melhor. Porque você vê que, como nós vemos tantas pessoas espíritas, né, que vêm, aí vem tomar passe, vem tomar água fluidificada, assiste o evangelho, mas o que ela faz para se melhorar? Então ela continua daquele mesmo jeito. Então ela não vai conseguir nenhuma conquista de melhora, principalmente no seu mundo íntimo, tá entendendo? Então eu acredito que é assim, não é Deus que retira, porque muitas vezes as pessoas reclamam. Eu vou para a igreja, vou para o culto, vou para o centro espírita, mas nada acontece de melhor na minha vida. Aí acha que é Deus. Não é Deus, é você que não faz. Por onde ser receptivo às graças, né, entre parentes, né, às bênçãos que vêm em direção a você. Você se fecha, né, porque você acha que está ali só para estar presente. E você fica assim, por exemplo, então a gente recebe, por exemplo, o dom da vida encarnada, por exemplo, que é um momento Maravilhoso. fundamental para a evolução, né? A prova do amor de Deus Deus para conosco. está nas chances infindáveis que sempre dá aos filhos. E aí eu venho com uma proposta, eu lembro da minha adolescência e juventude, né? Quantas farras, quantas. Aí ele fala aqui, né? Pródigo e descuidado, né? Então, assim, a gente muitas vezes É isso. desvia uma energia tão sublime para outras Nossa, questões, então sim. você acaba sendo retirado de você, mas não porque alguém retirou, mas porque você foi que desperdiçou, Você né? desperdiçou. É isso, é isso, assim, porque se a gente tem uma família, a família é enorme, e você traz para você o entendimento da doutrina espírita, tá entendendo? Então, só nesse texto aqui, dentro de você, para mim foi um grande aprendizado. Porque eu já tinha lido isso aqui, eu já tinha vivenciado a experiência de ouvir, de falar, de conversar. Uhum. Mas quando foi agora, né, que eu tive que ler Mais e eu atentamente, fiz uma né? reflexão, eu disse, nossa, será que eu estou recebendo, estou fazendo por onde receber? E a gente tem que saber o que é que você está dando como foco e como principal na sua existência. Onde é que você está desgastando, mudando o foco, não é? Porque quanto mais você tem a vontade de se melhorar, de fazer, de crescer, mas isso é em todos os pontos da nossa vida. Porque tem pessoas que dizem, ah, não, eu vou me aposentar, não quero fazer mais nada. É. Ou diz assim, Nem estudar, nem nada. ou diz assim, quando me aposentar, eu vou começar a viver. Né? É engraçado isso, né? Aí a pessoa Rapaz, eu pensa, tomei muito para mim esse evangelho, com "Oi?" certeza. Quando eu li, eu digo, é muito para mim esse A evangelho. sua fala me lembraram duas coisas. Quando a gente estuda neurofisiologia, e nós vamos ver o estudo sobre os neurônios, nós vamos ver Passei que por isso uma rede também. neural, né? Uma rede de neural, vamos supor. Eu, quando criança, aprendi a palavra por favor. Por favor. Então, para o meu cérebro fazer
e aprender isso, né, eu crio uma rede neural, ou seja, vários neurônios fazem sinapse e aí eu crio essa rede neural. Mas quando eu não utilizo essa rede, ela tende a, com o passar do tempo, ela se desfazer, ela vai afrouxando os nós dos neurônios, né? Quando eu tenho algo muito aprendido, é quando aquelas redes neurais estão extremamente fortalecidas. Isso nos mostra biologicamente. Estão em conexão com as outras, muito forte. E fazem conexões muito com as outras, né? Perfeito. Então a gente tem mostrando no nosso próprio cérebro de que quanto mais nós nos direcionamos, reforçamos uma ideia, trabalhamos aquela imagem, aquela prática, mais as nossas redes neurais elas se fortalecem nesse sentido. E aí nós vamos ver que, obviamente, se fisiologicamente também é assim, neurofisiologicamente, também acontece na nossa prática espiritual. Ou seja, cada vez mais, quando eu passo a ter esse olhar mais cuidadoso, nessa relação a o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, e isso é uma prática constante, eu vou criando hábito. E esse hábito vai me aprimorando. E da doutrina espírita é ótimo, porque ela nos dá a ciência que nós somos espíritos. Nós não somos esse corpo físico. E, além do mais, que existe um reino dos céus dentro de nós. Existe uma divindade, que nós somos uma. Basta a gente buscar, né? E não se interter com a materialidade. Buscar esse caminho, que é o caminho da paz, porque ele estava falando ali, que eu vi que não deu tempo de ler tudo. Que está aqui, tudinho, que a gente siga confiante, com fé, com esperança, não é? Se a gente fez alguma coisa equivocada, não mudar o rumo, como você falou lá mais atrás um pouquinho. Não mudar o rumo. Sueli, só até pelo que você falou, Abraão também comentou a questão da culpa e tal. Eu lembro de uma palestra de Rossano Klinger, ele falando sobre a questão de Saulo de Tarso, né, as portas de Damasco, quando ele tem a visão do Cristo. Ele diz assim, ele não perdeu tempo com culpa, ele diz assim, não, Senhor, eu persegui, matei, né, fiz tudo, eu não sou digno de ti. Ele não perdeu tempo com isso. Né? Ele diz assim, agora ele também diz assim, não, já entendi. Eu vou, aí ele também não foi afoito. Que eu faço. Disse assim, ó, ele reconheceu assim, então ele foi simplesmente obediente, né? Ele reconheceu que o Senhor és tu, né? Então dizes, e aí ele foi fiel naquilo que foi cumprido, né? Isso a gente deveria ter como exemplo realmente para que a gente pudesse exercitar, e esse exercício dentro da lei do amor, da caridade, é que nos dará, nos habilitará a cada vez mais receber numa abundância maior. Por quê? Porque a gente vai estar preparado, a gente vai estar o solo fértil. Né? E por falar em solo fértil, deixa eu só ler isso aqui, para poder ver a questão do exemplo do campo, que diz assim, o Espírito continua, aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se a falta de cuidado deixou fenecer-se as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe prepara, no caso Deus, de criticar as suas doações, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias, ou seja, a si mesmo. E, arrependido e operoso, meta corajoso, mãos à obra, arroteie o solo ingrato com os esforços de sua vontade. Lavre-o fundo com o auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele, confiante, a semente que haja separado, por boa, dentre as mais. Regue-o com seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Verá ele, então, coroados de êxito os seus esforços, e um grão produzir 100 e outro 1000. Ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados, das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia.
semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Né? Então, assim, esse exemplo do campo, né, quer dizer, alguém me dá, até levando só para o campo material, para ficar mais compreensível. Meu pai me fornece um pedaço de terra, diz assim, olha, está aqui, tem semente, tem as ferramentas para você arar, você pode fazer. Eu, indisciplinado, preguiçoso, né, querendo só curtir outras paradas, outras baladas, não vejo surtir ali, naquele campo, a produção que vai sustentar a minha vida. Isso. Inclusive sustentar até mesmo os meus entretenimentos. Né? Mas tem hora para tudo. Né? Então, se não produziu, o meu pai está ocupado, pelo contrário, ele me deu todas as condições. E né? deu as ferramentas, deu tudo. Né? E passando para o nosso campo, Deus nos deu tudo perfeito. Né? Que nós temos um corpo perfeito, nós pensamos, nós não temos nenhum problema de saúde mental, nem de nada, que possa interditar esse nosso caminho. Mas interessante é o que é, Sueli, nesse caso que você Eu acho que é o despertar mesmo, o interesse, o amor. Mesmo aqueles que porventura tenham vindo nesta existência com algumas limitações e tal, são as ferramentas que ele precisa. Ah, sim, né? Eu sei. Na verdade, ele está sendo mais uma vez auxiliado, né? Pela justiça divina, pelo amor do Pai, pela misericórdia. Exatamente. Né? Eu tenho esses exemplos também. Comigo também tenho. E acho maravilhoso, né, esse dom dessas pessoas que já vêm assim, com um pouco de limitações, a nos trazer tantos exemplos, tantos ensinamentos que aumentam mais ainda a vontade da gente querer trabalhar em prol de nós mesmos e do Senhor. Né? Eu queria frisar para a gente finalizar que a gente estarmos sempre atentos de que nós somos espíritos que estamos passando por uma experiência no corpo. Esse não é o nosso fim. Seria muito pouco, 70, 80, 90 anos, hoje com a longevidade, nós acharmos que apenas a vida seria isso e o resto seria o nada. Então, nós somos o Espírito, uma essência divina que nós precisamos ainda, até pela pobreza da minha linguagem, tentar entender. Então, por isso que o Cristo, que Jesus, nos chamou a todo tempo a conhecer a verdade. Ou seja, de ser um buscador, de ser alguém que está procurando entender a si mesmo, entender o universo, as leis. Então, que nós não caímos mais nessa... Eu acho que a palavra não é bem essa, caímos, mas que possamos mais cair nesta ilusão de que nós somos um corpo que temos um espírito. Na realidade, nós somos um espírito que temos um corpo temporário e que essas experiências nos servem e nos capacitam. A ideia primordial é essa, é de educação no espírito. Nunca ninguém nasce com limitação por castigo, nasce com necessidade de aprendizado. A gente não nasce para pagar nada, a gente nasce para crescer, se educar como espírito. Isso. Obviamente, nós vemos cada vez mais nos responsabilizar sobre as nossas atitudes. Né? Verdade. E também é bom lembrar que, ao mesmo tempo que dar-se-á àquele que tem, também a quem muito se dá, muito será cobrado. Né? Então, a gente precisa ter essa percepção e a gente tem essa oportunidade de esclarecimento, né? E isso, então, exige de nós um esforço de transformação, né? Que a gente precisa efetuar, cada um de nós, para o nosso próprio bem, para a nossa felicidade. Né? Mas a gente já chegou ao final do nosso Evangelho online, agradecendo a Sueli e a Abraão, né, pela participação, agradecendo a você que nos vê e que acompanha, e também aqui aproveitamos para convidar você a você escolher um dia da semana, um horário, para que você possa fazer o seu Evangelho em casa. Né? Não importa a sua crença, não é? O Evangelho não se faz apenas com o Evangelho do Espiritismo, mas qualquer mensagem
que possa edificar, né? Mensagem que possa trazer realmente algo de bom, né? A Bíblia, qualquer livro que traga uma mensagem boa, pode ser utilizado para que você converse em família, né? Você possa dialogar com seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa, enfim. E mesmo que você esteja só, fisicamente falando, você está acompanhada pelos amigos espirituais. Então, faça o evangelho, pegue um pouquinho da água, e isso é muito bom para a harmonia no nosso lar, que a gente tanto precisa, né? Então, para a gente encerrar, vamos pedir a Abraão para fazer a prece de encerramento, fluidificar nossas águas, e que você também possa nos acompanhar e tomar sua água posteriormente. Vamos lá? Então, convido a todas e todas a continuarmos a nossa prece, entendendo que a nossa prece ela é todo pensamento de luz, de busca do entendimento maior da vida, essa busca de compreender melhor como devemos agir. Então, como estamos em prece nessa ligação de vibração, que possamos continuar convidando cada vez mais aos amigos espirituais, né, a nos ajudarem, a nos orientarem, compreendendo que a energia de Jesus, a sua presença, como ele nos disse, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele sempre esteve conosco. Nós é que muitas vezes não estamos com ele. Então que possamos nessa tarde, cada vez mais ligado à sua imagem, ao seu conteúdo, ao seu exemplo, termos a coragem de estarmos contigo cada vez mais, querido irmão, querido amigo, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja.